Queridos irmãos e irmãs, a liturgia desses dias apresenta um grande contraste entre o comportamento de São Paulo, o grande missionário dos gentios, e o comportamento dos fariseus e mestres da lei. O próprio Paulo era de origem farisaica, mas alcançado por Jesus, ele vai dar um novo rumo à sua vida e vai se gastar pelo Evangelho. Nós vemos aqui a repreensão de Jesus, nesse capítulo 23 de Mateus, com palavras severas, aos mestres da lei e fariseus. São pessoas religiosas. O grande perigo nosso, nós que celebramos hoje a liturgia, é a gente pensar assim: bom, é Jesus falando naquele tempo, para os fariseus e mestres da lei. Não tem nada conosco. Esse é o perigo. Se está aqui na liturgia, é exatamente para a nossa edificação. É interpelação para nós que ouvimos a palavra aqui e agora. É palavra de salvação, é advertência, porque é um convite à conversão, a termos uma coerência de vida. O que acontecia com os mestres da lei e os fariseus, que Jesus está chamando de hipócritas? Ele os compara a sepulcros caiados, Às vezes um monumento, um sepulcro, sobretudo em alguns lugares, em alguns tempos, eram feitos com grande beleza. Por fora parece às vezes até uma obra de arte, e por dentro o que tem? Um cadáver, podridão, Então ele está comparando esse comportamento dos mestres da lei e fariseus, pessoas religiosas, como pessoas que por fora parecem boas e religiosas, mas por dentro não têm essa justiça, estão cheios de hipocrisia e de injustiça. E, inclusive, prestavam homenagens aos profetas que tinham sido mortos pelos seus antepassados, pelos seus pais, e até reconheciam que eles tinham sido mortos e diziam assim: se nós tivéssemos vivido naquele tempo, não teriam sido mortos, No entanto, no tempo de Jesus, eles estão conspirando para matar Jesus. Por isso são hipócritas, Então tem gente que às vezes até reconhecem os mensageiros de Deus em outros tempos, mas não reconhece os mensageiros de Deus no nosso tempo. Então tem um comportamento de fariseus, de mestres da lei. Então todos nós devemos nos examinar para estarmos atentos para acolher os mensageiros de Deus. Essa semana mesmo, aqui na igreja no Brasil, nós estamos recordando grandes figuras. Na próxima sexta-feira, celebramos os 15 anos da Páscoa de Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, que foi nosso arcebispo, esse servo de Deus. E por coincidência também no mesmo dia, com anos de diferença, mas 27 de agosto, o servo de Deus também, Dom Helder Câmara, que foi arcebispo de Olinda e Recife, antes passou pelo Rio de Janeiro também, como bispo auxiliar, e antes teve todo um trabalho no Ceará, como padre. E também Dom José Maria Pires, mineiro, que saiu do clero de Diamantina, foi bispo de Araçuaí, depois foi bispo da Paraíba, em João Pessoa. Esses 3 bispos, por exemplo, 3 bispos proféticos, 3 bispos de profunda vida de oração, de fidelidade à palavra de Deus, de compromisso com o povo, de coragem para enfrentar os poderosos e aqueles que oprimiam o povo, não temendo a denúncia. Eu não vou falar sobre eles agora, mas eu vou lembrar só uma frase de um deles, o servo de Deus, Dom Helder Câmara. Por exemplo, ele dizia isso: se eu dou esmola aos pobres, eles dizem, é santo. Falo assim porque ele gostava de comunicar-se assim, com as mãos também. Se eu pergunto pela causa da pobreza, eles dizem, é comunista. E é isso que acontecia com os profetas. Não só no passado, agora também, Nós temos profetas hoje também. O Papa Francisco é um profeta. Nós temos várias posições proféticas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, mas muitos não reconhecem. Depois,
mais tarde, né, quando passarem turbulências, vão ter esse comportamento. São os fariseus e os mestres da lei de hoje, hipócritas, né? Parecem religiosos, parecem defensores da verdade, do bem, da ortodoxia, mas são sepulcros caiados, por dentro é podridão, é infidelidade. O contrário é o comportamento de Paulo, que nós vemos na primeira leitura, tirada da carta aos Tessalonicenses. Paulo trabalhando dia e noite para não ser pesado a ninguém, trabalhos e fadigas, anunciando o Evangelho de Deus. E ele diz: vocês são testemunhas de como eu tenho trabalhado entre vocês, né? E bem sabeis que, e a comparação que ele faz é uma comparação familiar, é o comportamento de um pai em relação aos filhos. Como um pai a seus filhos, nós exortamos a cada um de vós e encorajamos e insistimos para que vos comporteis de modo digno de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória. Essa é a figura do bom pastor, é a figura paterna. O que é o papel do pai, o verdadeiro pai? É aquele que quer ver seu filho crescer. Então esses que eu citei, um Dom Helder Câmara, um Dom José Maria Pires, um Dom Luciano Mendes de Almeida, um Papa Francisco, são pessoas que exortam querendo ver os seus filhos crescerem, né, para viver de modo digno de Deus. Depois Paulo agradece porque os tessalonicenses acolheram a sua palavra e o seu testemunho, não como palavra humana, mas como palavra de Deus, como aquilo que de fato ela é, palavra que está produzindo fruto entre nós. E a igreja celebra hoje a memória litúrgica facultativa de São Luís, rei de França, e São José Calazans. Digo uma brevíssima palavra sobre São Luís, rei de França, porque à primeira vista a gente pode até estranhar como é que pode um rei ser santo, né? Mas pode sim, viu? A pessoa pode se santificar em qualquer estado de vida e também na responsabilidade pública e social, depende de como ela se comporta, né? São Luís de França, rei de França, teve a graça de ser muito bem educado pela sua mãe, ficou órfão de pai cedo, e a sua mãe, então, Branca de Castela, que foi regente enquanto ele era menor, porque ele se torna rei já ainda menor, né, porque o pai morre cedo, vai assumir depois o reinado muito jovem, e nesse seu reinado ele tem o seu ideal. Outro dia nós celebramos aqui São Bernardo, né? Ele vai ficar muito impressionado pela espiritualidade de São Bernardo, e naquele tempo o modelo de santidade, ele busca a santidade, é o modelo monástico. Então, por exemplo, tinha a missa na corte, tinha o ofício, o rei participava do ofício, né? Na carta em que ele dá o testamento espiritual para o seu filho, ele faz inclusive essas recomendações do filho, até sobre a presença dele no ofício, que era rezado pelos monges, mas que a família real assistia também, né? Vai ser um rei de profunda vida de oração, de penitência, fazendo os jejuns que faziam os monges, de cuidado dos pobres, não só cuidado, organizou hospitais e tudo mais, mas ele até pessoalmente, né, ele distribuía alimento aos pobres, fazia refeição regular com alguns pobres, lembra até alguns comportamentos do Papa Francisco, né? E servia esses pobres pessoalmente, até monge, tinha um monge, ele ajudou a fundar também o mosteiro cisterciense, tinha monge que, como era a mentalidade daquele tempo, né, estava com lepra, então estava isolado, né, à parte, ele ia pessoalmente servir o monge, né, com lepra, né? Então é um rei muito especial, né, em pleno século XIII, vai se interessar também pelos movimentos que surgem naquele tempo, novidade naquele século, os franciscanos, os dominicanos, vai ficar fascinado pela figura de São Francisco de Assis e vai se tornar terceiro franciscano, leigo da ordem terceira. Aqui em Viçosa nós temos a ordem terceira de São Francisco de Assis, ordem franciscana secular, né? E vai viver então também nesse espírito de despojamento, de pobreza, e tem então um grande mérito, vida de oração, de penitência, de cuidado com os pobres, com doentes. Tem recomendações muito fortes também em relação à justiça. Não é só uma caridade desvinculada da justiça,
ele fala da importância da justiça, e no testamento, inclusive espiritual, que ele deixa para o seu filho, ele fala da importância de observar a justiça sem se desviar para a direita ou para a esquerda, né? E quando as questões não estiverem devidamente claras, enquanto elas não tiverem, que ficasse de preferência do lado dos pobres, até que as coisas se esclarecessem, né? Então, uma noção de administração do reino, das coisas temporais. Por isso é importante a sua canonização, porque antes o modelo de santidade, de canonização, era da vida monástica. Agora é um leigo, e um leigo que está cuidando das coisas públicas, né? Está cuidando justamente da sociedade. O que talvez nós pudéssemos hoje, com a nossa mentalidade, fazer mais reparos à sua atuação, seria o envolvimento com as cruzadas, né? Mas é bom lembrar que houve cruzadas que se desviaram claramente com o objetivo de lucro. Esse nunca foi o objetivo de São Luís, rei de França. Ele realmente queria a libertação dos lugares santos. E ele vai, inclusive, morrer numa destas, em que ele se desvia, ao invés dele, porque vinham os mongóis de um lado e tinham os muçulmanos de outro. E, inclusive, os lugares santos tinham caído nas mãos, então, dos pagãos, e até fortaleza anterior, de cruzada anterior, lá de São João d'Acre, tinha sido tomada. Mas ele, na própria estratégia militar, ao invés dele sair da França com os cruzados e desembarcar na Síria, enfim, ele desvia e vai para o norte da África, para a Tunísia, porque ele teve a notícia de que um emir queria abraçar o cristianismo. Então ele passa pela Tunísia, veja o espírito missionário, mesmo no meio de uma cruzada, e ainda diz: eu prefiro, estou disposto a passar o resto da minha vida preso, mas se ajudar o emir e o seu reino a abraçar a fé cristã, isso vale. E ele passa por lá. Só que chegando na Tunísia, ele encontra a peste, né? E essa peste vai vitimar muitos do seu exército, inclusive ele morre lá de peste, né? Então, fama de santidade, depois canonizado. Então, faço só, é claro que a análise histórica sempre a gente, se talvez aí ele teve mais influência do espírito das cruzadas do que de São Francisco, que era mais conciliador, né? Mas ele tinha várias influências e mentalidades daquele tempo. O importante é que a pessoa se santifica também no meio das suas limitações e do seu horizonte, mas na autenticidade da sua vida. Que São Luís, rei de França, possa também interceder por nós, para que sejamos coerentes com a fé que professamos e não sejamos sepulcros caiados, como os fariseus e os mestres da lei, belos por fora, mas cheios de hipocrisia e injustiça por dentro. Que nós sejamos como Paulo, alguém que se gasta pelo Evangelho, trabalhando na missão, sendo o testemunho da palavra de Deus, para que todos cheguem à verdade e à salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.